Oi, pessoal, aqui é o professor Alisson. Se você não me conhece, muito prazer. Seja bem-vindo a esse nosso aulão de língua inglesa, né? E se você está aqui comigo, seja bem-vindo. Você está no lugar certo. Provavelmente você está interessado em aprender um pouco mais da língua inglesa, né? De renovar alguns conhecimentos que você já tinha, mas esqueceu, ou até mesmo conhecer coisas novas, né? Nesse aulão, gente, a gente vai passear por 9 tópicos diferentes da língua inglesa. Então vai ser fantástico, porque a gente vai conseguir ter uma visão geral sobre o básico da língua inglesa, o que nós chamamos de basicão, o que é essencial para você seguir nessa nova etapa, tá certo? Então, minha dica é, pega um caderno, um pedaço de papel, um lápis ou uma caneta e anota tudo que você achar que é importante, tá certo? Então vamos seguir, né? Eu vou compartilhar minha tela, vou ficar um pouco de lado assim, porque eu vou acompanhar junto com vocês aqui o slide no cantinho da tela, né? E a ideia é que vocês anotem, tentem, entendam o que eu estou falando, obviamente, se não entendeu. A grande vantagem dessa aula é que você pode voltar, pode pausar, pode assistir de novo, né? E só passa para a próxima etapa quando tiver seguro, tá? Se não ficou confiante, né? Acha que ainda não entendeu alguma coisa, volta, assiste de novo, tá certo? Muito bem, então eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela. Só um segundo. Pronto, lá vai. Aqui está. Bom, esse é o slide que nós vamos utilizar e eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Em formato de PDF, meio que uma apostila para vocês seguirem. Talvez se alguém não tiver internet tão boa, preferir apenas ler o conteúdo, dar dica para os colegas que não têm internet ou não têm internet tão boa, também dá para vocês estudarem pelo PDF. Mas o vídeo ele acaba trazendo um pouco mais de informação, né? Algumas dúvidas, alguns comentários, o vídeo é sempre um pouco melhor. Mas enfim, vocês têm a opção de escolher, tá? Bom, então vamos lá. Nosso slide aqui é todo no clima de super-herói, né? Muito bem, meu povo. Então vamos começar. Então, como eu falei, eu sou o professor Alisson Andrade. No PDF, na apostila que eu vou disponibilizar para vocês, vai estar o link aqui na primeira página. Eu ainda vou inserir o link, porque eu estou gravando a aula agora, né? Então, English for Exam Preparation. Então, inglês para preparação de exame, preparação de prova, de teste, né? Então, vocês estão se preparando para essa etapa aí. Bom, vai ser um sucesso. Aqui nós temos o sumário, né? E os tópicos que nós vamos estudar hoje, né? Então vocês vão ver aí desde artigos indefinidos, que são o a, o an, o a, o an, o artigo definido the, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, o caso possessivo, o caso genitivo, né, com apóstrofe s, os adjetivos, os WA questions, que são os da perguntas, palavras perguntas, que geralmente começam com WH, e nós vamos ver as duas últimas etapas, preposições, duas categorias de preposições separadamente. Primeiro o to e o for e depois o in, on, at. Então a gente tem muita coisa para ver, tá, galera? Vocês não precisam assistir essa aula toda de uma vez. Se vocês ficarem cansados, eu recomendo que vocês pausem, dá uma parada e continua em outro momento de onde vocês pararam, tá? Mas se você tem gás, você está empolgado aí, assiste tudo de uma vez, anota tudo que tiver de anotar. Então vamos em frente, go ahead, né? Bom, aí estão os mesmos tópicos, só que em inglês, para quem quiser conhecer os títulos dos assuntos em inglês, né? E aí a gente já começa com os indefinite articles, ou artigos indefinidos, tá? Por que artigos indefinidos? Vamos começar pelo conceito. Esses artigos indefinidos em português são um e uma, né? Basicamente. Em inglês também significam um e uma. Né? A gente utiliza eles quando a gente quer falar de alguma coisa, ou de alguém, ou citar alguém, mas de uma forma muito geral, muito genérica, sem dar muitos detalhes, sem dar muita informação. Né? Ah, eu acho que eu conheço um Alisson, acho que eu tenho uma bicicleta, mas acabou-se. Você não dá muito detalhe sobre isso. Né? Em inglês é importante vocês lembrarem que esses artigos indefinidos, né, eles são apenas o a e o an, que nós pronunciamos como a,
A desse lado, né? E N, ou A e N, tá? Muito bem. Os dois separadamente, tanto o A significa um e uma, e o N significa um e uma, tá certo? Então, qual a diferença? Como saber quando usar cada um? Tem uma diferença. Então, o A você vai usar antes de palavras que comecem com som de consoante, né? E o AN você vai usar antes de palavras que comecem com som de vogal. Não é a primeira letra que conta, professor? Não, não é a primeira letra que conta, como algumas pessoas ensinam para a gente. O que conta é o som, tá? Porque existem palavras que começam com consoante e essa consoante tem som de vogal, ou ela tem som mudo e a próxima letra é uma vogal. Então, pode variar muito, tá certo? Isso é questão que cai até muito em Enem. No futuro, vocês vão acabar meio que já estando preparados também, tá? Então, lembra que o A, usado antes de palavra, começa com consoante. Essas palavras que a gente diz são substantivos, né? São as coisas, nomes de lugares, nomes de pessoas, nomes de coisas, animais, né? Enfim. E o AN é usado para se referir a uma ou uma antes de palavras que começam com som de vogal, tá? Lembrando que elas, por significarem, tanto A quanto a N, significar um ou uma, elas são palavras de singular. Então, elas nunca vão aparecer no plural. Então, se você, por exemplo, tiver uma frase, um teste, ou um trabalho, ou um exercício, uma atividade, que tem uma frase focando nesse A ou nesse AN, e toda a frase está no plural, então você tem que prestar atenção, porque tem algum problema, porque ela é uma palavra de singular, não é usada no plural, tá bom? Muito bem, então vamos em frente. Por exemplo, nós temos aqui alguns casos, né? Por exemplo, a car, um carro. Então aqui, ó, você não está dando detalhes do carro, você não está dizendo que ele é branco, que ele é preto, que ele é com roda de liga leve, com marcha câmbio automático. Não, você está dizendo de maneira geral, um carro, né? Então, a car. Cachorro, a dog. Você não está falando que é o cachorro marrom, o cachorro caramelo, o cachorro pastor alemão. Não, você não está dando muita informação. Você está falando de maneira geral, de maneira genérica. Então, a dog, um cachorro. Mesma coisa. A house. Lembrando que em inglês, gente, o H, 99% das vezes ele tem som de RR. Então, é house, tá? Uma casa qualquer. A visit, né? Uma visita. No caso aqui, algumas visitas, mas vamos imaginar que é só uma visita, né? A ball, né? A football, né? Futebol americano, uma bola. A teen, um adolescente ou uma adolescente. Lembrando que no português, quando nós traduzimos, pode ser singular ou plural. Tá? Então, revisando esse assunto. A e a N significam um ou uma, independente de qual seja. O A sempre usado antes de palavras que começam com som de consoante, ó. Car, K, som de K. Dog, som de D. House, som de R. Visit, som de V. Ball, som de B. E teen, som de T. Todos sons de consoante. O próximo slide nos mostra alguns exemplos de palavras que também vão utilizar um ou uma, ou seja, o artigo indefinido, porque ele não dá definição, com palavras que têm som de vogal. Por exemplo, elephant, né? An elephant, um elefante ou um elefanta, né? An egg, um ovo. An insect, um inseto. Aqui é a nossa Joaninha, que em inglês eles chamam de ladybug, ladybug, né? Nome bonitinho para o inseto. Depois an eye, um olho, an ant, né? Uma formiga, e an ant, uma tia, né? Então a pronúncia é bem parecida, ant, né? Então, para formiga e para tia. A diferença é que tia tem um a mais, né? Então, ó, todos os sons de vogal, ó. Elephant, egg, in, insect, I, som de A, né? Ant, som de E. Ant, som de E também, né? Enfim, todos sons de vogal no começo. Então, todos, quando eu quiser dizer um elefante, um olho, uma tia, uma formiga, enfim, vai ser N e não A, tá bom? Se eu colocar o A fica errado, fica, porque cada uma dessas duas palavras, A ou AN, tem posição certa na frase, tá bom? Agora, voltando aqui o slide, eu pulei. Existem exceções.
E vocês têm que ficar muito atentos, porque isso aqui cai muito em Enem. Por exemplo, essas duas primeiras palavras aqui, ó, university, opa, passei de novo, desculpa. University e uniform, elas começam com a vogal U, mas como eu falei, o que importa não é a vogal, é o som da primeira letra. Então, apesar de elas começarem com a vogal U, esse U aí vai ter som de U, IU, e esse I vai ser um som de Y, ou seja, então é como se isso fosse mais ou menos uma consoante, porque ela vai ter um som de Y, university, e uniform, que é universidade, e uniforme ou farda, né? Então, esses dois exemplos aqui, apesar de começar com vogal, vocês vão colocar A ou AN, porque o som é de consoante. Aqui acontece o oposto, tá? Também são exceções. No caso de X-ray e X-Men, apesar de você ver ali de cara 2x, duas consoantes, você quer marcar A, né? Porque é consoante, mas não pode. Tem que parar e pensar, né? Ó, X tem som de... Aqui, ó, eu detalhei o som. X. Esse aqui, essas três letras representam o som do X. Então, apesar de ser uma consoante, o X é pronunciado inicialmente com som de vogal, X. Então, X-ray, raio-X, an X-ray, um raio-X, né? E an X-Men, um X-Men. Essa frase está um pouco estranha porque X-Men aqui está plural, mas enfim, né? Vamos fingir que aqui é um A, que é quando o man é singular. Tá? Então, o que é importante aqui nesse tópico é que o A é usado antes de palavras que começam com som de consoante, e o AN antes de palavras que começam com som de vogal. Essas aqui que eu mostrei para vocês são exceções, né? E os últimos casos aqui, como eu havia falado anteriormente, eles são H mudos. Geralmente as palavras com H em inglês têm som de RR, mas no caso dessas duas aqui são exceções. No caso de hour, hora, e honor, honra, né? Que pode ter duas formas de palavra honor, uma do inglês americano, outra do inglês britânico, são pequenas variações. Bom, então por isso. Bom, então nesse caso em que o H ele é mudo, o que vale como primeira letra é a próxima letra, né? No caso é uma vogal, se é vogal eu uso som de vogal, eu uso an hour, uma hora, an honor, uma honra. Tá certo, gente? Então esses aqui, ó, dá para vocês decorarem e aí vão aprendendo aos poucos, mas de maneira geral, a regra que funciona é o A para palavras que começam com som de consoante e o AN para palavras que começam com som de vogal. Basicamente é isso. Vamos para a segunda aula. Você pode pausar agora se tiver dúvidas e reestudar o primeiro tópico. A partir de agora, nós vamos para o segundo tópico. Nós estudamos os artigos indefinidos. Quando você não dá definição, você fala de maneira genérica, né, abstrata, você não explica muito sobre a cor, sobre o tamanho, sobre o cheiro, sobre as características daquela coisa, daquela pessoa, daquele objeto. Mas agora não. Agora nós vamos para uma segunda etapa e vamos falar dos artigos definidos. No caso, em inglês, para nossa sorte, é só um artigo definido. Em português são quatro, né? Porque nós temos o a, os, as. Na verdade, são dois que tem o plural que acaba transformando em quatro variações. Em inglês, eles não têm o, a, os, as, eles têm apenas the, 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 né? É uma pronúncia bem abafada. The, ponta da língua entre os dentes e the, tá? Então esse the é usado no lugar do o, do a, do os e do as, que nós pronunciamos em português mesmo como o, a, os, as, né? O gato, a gata, os gatos, as gatas, tá? Então vamos ver em detalhes. Então, se no tópico anterior a gente não dava muitos detalhes, nesse nós vamos dar preferência aos detalhes. Nós não podemos falar de maneira genérica, não. A gente vai falar de maneira bem específica. Se você puder dar mais informações sobre a cor, o tamanho, o cheiro, a largura, enfim, qualquer característica que você queira enfatizar, esse é o momento, tá certo? Bom, então esse é o artigo definido usado para dar definições, para dar mais informações do que você fala, geralmente do substantivo, da coisa, da pessoa, do lugar, né? Então, o artigo definido the é usado quando nos referimos a algo, a alguém, de forma bem específica, definindo bem as características da pessoa ou coisa, ou mesmo lugar, né? Vamos ver com mais detalhes alguns exemplos. Bom, por exemplo, aqui nós temos o the, como eu falei, ele representa as palavras em português, né? Os mesmos artigos definidos em português como o, os, a, as.
né? O carro, a casa, os carros, as casas. No caso aqui, ó, você vê que ele dá mais detalhes à frente, ó. O carro azul não é qualquer carro, não é um carro branco, é um azul. Eu dei uma informação extra. Então, esse é o contexto em que o artigo definido the, o, a, os, as deve ser usado, quando você dá um pouco mais de detalhes, tá? Os carros azuis, a casa vermelha, né? As casas vermelhas, tá? E aí você poderia dizer em inglês, eu não coloquei, eu acredito, mas o ideal seria colocar assim em inglês. The blue car, ou the blue cars. The red house, ou the red houses. Enfim, mas lembre-se, sempre tem uma bendita de uma exceção, não é verdade? Bom, então lembre-se que o the nunca pode ser usado com os primeiros nomes. Como assim? Eu sou de Fortaleza, lá eu costumo dizer assim, ó, o Alisson, a Maria, o José, o Jonas, o Antônio, a Jéssica. Eu não posso mais dizer o A em inglês com primeiros nomes, não. Com o último nome, com o sobrenome, o nome da família, pode, né, representando toda a família, mas com o primeiro nome da pessoa, nunca. É errado em inglês, tá? Então, lembre-se que o de nunca é usado com os primeiros nomes de pessoas e nem com nomes de países que possuam, faltou um que aqui, mas tudo bem, que possuam apenas uma palavra no nome. Por exemplo, China, Canadá. Então, basicamente, são duas regrinhas que nós precisamos lembrar para não cometer erros. Então, quando nunca usar o the, o a, os, as, né? Então, primeiro, para primeiros nomes, o primeiro nome da pessoa nunca deve usar o the, e para nomes de países que são feitos de apenas uma palavra. Por exemplo, Brasil, China, Canadá, Japão, Suécia, não pode dizer o Brasil, the Brazil, a China, the China, não, tá? Ele vai mostrar para a gente quais são as regras e quais são os únicos países que nós podemos usar o the, tá certo? Geralmente, acontece, de maneira muito geral, assim, acontece com nomes de países compostos, ou seja, países que têm dois nomes. Mas, geralmente, países que têm a palavra states, estados, como, por exemplo, Estados Unidos, que tem a palavra reino, como, por exemplo, United Kingdom. Kingdom é reino. Que venham com a palavra república, ou seja, Dominican Republic, República Dominicana ou República Tcheca, tá? Enfim, vamos ver alguns exemplos. Então, com primeiros nomes, eliminado, não pode usar o de com o primeiro nome. Por exemplo, se eu quisesse dizer The Alison is a teacher, o Alison é o professor. Em português eu posso. Em português eu posso dizer o Alison é um professor ou apenas Alison é um professor. Mas em inglês esse the não pode aparecer com primeiros nomes, tá? Então, apenas a segunda opção estaria certa. Quando eu traduzo para a minha língua, para o português, eu posso acrescentar de novo o O ou o A, dependendo se é masculino ou feminino, ou singular ou plural, tá certo? Lembrem disso. Em relação. Aí ele lembra aqui, ó. Mas para sobrenome está liberado, principalmente nomes de família, né? Como você vê os desenhos aí animados, os cartoons. Os cartoons são desenhos animados em inglês, né? Como The Simpsons. The Simpsons não é um nome qualquer, é o nome da família Simpsons. Provavelmente é o nome do Bart não, do Homer, que é o chefe da família, o homem, né? E o nome dele representa a família Simpsons. E os Jetsons, talvez vocês não conheçam, mas é do meu tempo, era um desenho super futurístico, bem antigo, mas que naquela época as pessoas já tinham carros que flutuavam, né, casas super modernas, enfim. Mas pode ser um desenho também que vocês conhecem, mas do tempo da pedra, os The Flintstones. Os Flintstones também é um sobrenome, é o nome da família. Então, tanto faz os The Simpsons, os Jetsons, The Jetsons, os The Flintstones, né? Ou os Kennedy, os Gonçalves, The Gonçalves, enfim, o D está liberado para nomes de famílias ou sobrenomes, mas para primeiro nomes, não, tá? Bom, em relação a países, como nós falamos, geralmente nomes que têm só uma palavra, como Brasil, não pode usar o D. Não, mesmo que você queira dizer o Brasil, em inglês você não diz o Brasil, você diz apenas Brazil is a big country. Né? O Brasil é um país grande. Quando traduz, pode colocar o não, esse U, mas em inglês, não. Ok? Alright? Eu não sei onde eu coloco minha câmera, né? Sempre está atrapalhando aqui as letras, mas ok, vamos lá. Bom, e aí em relação a países, como eu falei, não, aqui
tem a palavra estado, ó. The United States, os Estados Unidos. Então, aqui ele libera o the, porque tem a palavra estados no nome do país, né? E aí ele vai dar algumas explicações de alguns exemplos que podem aparecer, né? Tópico 1, ele diz, olha, a explicação é a seguinte. Nós usamos o de para países os quais os nomes correspondem a estados, como nós falamos, states, república, né, republic, reino, kingdom e federação, federation, né? Então aqui está a tradução, ó. Reino Unido. Então nós podemos dizer em inglês the United Kingdom, por causa da palavra kingdom, reino, então pode. United States, então nós podemos dizer os Estados Unidos em inglês, the United States, porque existe a palavra States, Estado. Dominican Republic, apesar de eu não ter colocado aqui, né? Mas ele deve ter, tá? Então, the Dominican Republic, né? Então, a República Dominicana vai usar o the também, porque república é uma palavra que pede o the, tá? Então, no caso de palavras que tenham kingdom, states ou republic, ou mesmo federation, que é menos comum, vocês devem usar o the. Fora isso, não usa, tá? Outros tipos de países que também devem usar o the são países que são feitos de combinação de muitas ilhas, aglomerados de muitas ilhas pequenas, como as Bahamas, as Filipinas, as Maldivas, né? Então esses são os mais comuns, países que são compostos de muitas ilhas pequenas, tá? Bom, só isso, gente. Fora isso aqui, não se usa o de para nomes de países, claro? Bom, aqui é só uma explicação que entre os gramáticos, as pessoas que fazem gramáticas, alguns dizem que eles devem usar porque tem a palavra unidos, e não porque é estados, né? Mas dá na mesma. Se tem unidos, tem estado, você usa de qualquer forma, tá bom? Então, anota essas regrinhas aí sobre os artigos definidos. Claro que os artigos definidos, eles trazem muito mais informação, mas como isso é um aulão, eu estou trazendo para vocês só o assunto principal, as regras mais importantes, que mais caem em Enem, que mais caem em provas, em exames, tá? Então, se vocês vão estudar para o Enem daqui a um tempo, daqui a uns anos, então aí vocês precisam estudar um pouco mais a fundo. Mas esse conteúdo aqui, ele é bem completo para vocês fazerem a prova nesse momento, tá? Bom, então, saindo dos artigos indefinidos e definidos, né, lembrando que a grande diferença entre o primeiro tópico e o segundo é que o primeiro só é usado no singular, para coisas que você fala de maneira geral. E o segundo não, o segundo pode ser usado no singular e no plural, mas para coisas que você define, que você dá mais detalhes, mais características, né? Seja cor, cheiro, tamanho, enfim, qualquer coisa, tá? Agora nós vamos, gente, para os pronomes pessoais. Os pronomes são palavras muito importantes. Se você quebrar essa palavra no pró, você vai ver que são duas palavras que fazem sentido. Pronome, ou seja, em prol do nome. Ou seja, o pronome ele serve para ajudar o nome. Quando a gente fala de nome, a gente fala de substantivo, que é o nome das coisas em geral, né? Como o nome de pessoas, nome próprio, nome de lugar, também nome próprio, nome de coisas, de animais, né? Enfim, então o pronome ele vai servir para substituir o nome. Para que a gente precisa substituir nomes? Porque às vezes quando a gente fala muitos nomes numa frase só, fica muito pesado, fica muito repetitivo, não soa legal, né? Alisson chegou, e Alisson deu aula, e Alisson saiu, então fica muito chato ficar repetindo Alisson toda hora. Então você pode trocar o Alisson por ele, por o professor, se bem que professor não é um pronome, mas é só um exemplo. O pronome seria ele, né? Tá certo? Então vamos ver os pronomes pessoais. São pronomes pessoais, algumas gramáticas tratam eles como pronomes pessoais, outras tratam como pronome sujeito. Tanto faz. Por quê? Porque esses pronomes, essas palavras que substituem o nome, para a gente evitar de repetir o nome toda hora, eles servem como para trocar nomes de pessoas e ele serve também para indicar quem é o sujeito da frase. Se alguém não lembra o que é o sujeito da frase, geralmente o sujeito é aquela parte da frase ou aquela palavra, aquelas palavras que indicam a quem está praticando a ação. Por exemplo, Alisson está ensinando inglês. Aí você pergunta, faz uma pergunta quem para o verbo, né? Quem está ensinando? O verbo é a ação em si, né? E o sujeito é a pessoa que pratica a ação. Anota isso aí para vocês não misturarem os conceitos na cabeça, né? Bom, então quando eu falo em sujeito é a pessoa que pratica a ação. Alisson está ensinando inglês. Quem está ensinando inglês? Alisson. Então, Alisson é o sujeito.
tá bom? Então, se eu quiser trocar esse nome do sujeito Alisson por um pronome, eu vou trocar por ele, porque Alisson é um homem, né? Ele, e Alisson é singular, tá bom? Muito bem. Bom, então os pronomes pessoais ou pronomes sujeitos são palavras que podem ser perfeitamente substituir nomes próprios, ou seja, nome de pessoas, né, e também nome de coisas ou lugares, né, para evitarmos a repetição do mesmo nome na frase. Ou também podem substituir nomes de sujeitos, das pessoas que praticam a ação, né? Ou seja, quem pratica a ação dentro da frase, como eu já tinha explicado previamente. Vamos entender aqui melhor com alguns exemplos. Quando eu digo Maria anda, em inglês seria Mary walks, né? Se eu pergunto para o verbo, para a ação, quem anda? Você só tem a pessoa, Maria, é o sujeito, né? Mas se eu quero trocar Maria ou Mary, que são os nomes, né? Por pronomes, eu vou procurar uma palavra que corresponda a uma mulher, para não mudar o significado da frase, né? Substituir sem mudar o significado. Então, a gente só vai encontrar um pronome ela. Então, Maria, ela, né? Então, ela anda ou she walks, que seria ela anda em inglês. Então, Maria ou Mary, que é a tradução em inglês para o nome Maria, são nomes que são substituídos por pronomes ela em português ou she em inglês, sem perca de significado. Tá bom? Bom, então eu vou apresentar agora os pronomes para vocês. Sugiro que vocês anotem e escrevam, tentem escrever frases ou memorizar inicialmente para aprender no segundo momento, com calma. Né? Então, os pronomes em inglês não são muito diferentes assim do português, eles têm uma certa lógica. Nós, em inglês, ele só tem um pronome a mais, que é extra, que nós não temos em português, mas também que também não é muito diferente, não. Então, vamos aqui na lógica, né? Os pronomes pessoais ou sujeitos em inglês são I, quer dizer eu, né? Podem praticar a pronúncia também aí. You, que significa tanto você, no singular, quanto vocês. We significa nós, ou às vezes a gente fala a gente, né? Nós ou a gente, tanto faz. E they significa eles ou elas, tá? No plural é eles ou elas. Muito bem. Agora nós vamos para a categoria que nós chamamos de terceiras pessoas. O que é isso? É porque são três pessoinhas ali que são meio que especiais. Nós usamos também para pessoas, substituir nome de pessoas. Dois deles eu já apresentei no slide anterior, né? Que é o he, que é ele, usado apenas para seres humanos, apenas para pessoas. Então, quando eu me refiro a ele, um homem, eu uso he. Quando eu me refiro a ela, uma mulher, uma menina, né? Uma criança, mas é um ser humano, eu uso she para dizer ela. Mas se eu me refiro a um cachorrinho ou uma cadelinha, eu não posso dizer nem he, nem she, para ele ou ela, o cachorro ou a cachorra. Não, eu vou dizer it, tá? Porque eles têm um pronome extra, que nós chamamos de pronome neutro. Ou seja, é o mesmo ele ou ela, mas é usado só para coisas e animais. Olha que coisa fantástica, né? No português a gente não tem. A gente meio que aproveita o ele e ela de pessoas e usa com animais e coisas também. Então, o it, ele é usado como ele, ela, e em alguns lugares a gente pode traduzir como isso, que a tradução fica um pouco melhor, fica mais bonitinha, né? Apesar de ser ele ou ela. Então, sem problema se você traduzir em alguns casos como isso, dá certo, tá? Mas apenas para coisas e animais, lugares, mas não seres humanos, tá bom? Então, cuidado para não confundir no exame, para não trocar, né? E lembrando que o it, todos esses três aqui são singular, né? Ele, ela e ele ou ela. Mas o plural do it, mesmo ele sendo usado só para coisas ou animais, ele vai ter o mesmo plural do he e do she, que vai ser o they, né? Lembra que se ele e ela são esses aqui, mas se você quer colocar no plural, vai ser igual. Todos vão ser igual, usados para pessoas ou para animais, que é o they, tá bom? Eles ou elas aqui. Cuidado para não cair em casca de banana. Muito bem. Então, estudamos os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são muito importantes quando a gente vai conjugar um verbo, quando a gente vai falar uma frase, porque a gente não fala frase sem sujeito. Existem frases sem sujeito, né? Mas, por exemplo, it rains. Chove, mas quem chove? Chove água, mas ninguém sabe quem ou o que, né? Exatamente quem. Não tem, é indeterminado, né? Mas, enfim, as frases mais comuns, 99% das frases têm sujeitos, né? Então, a gente precisa desses sujeitos, desses pronomes ou dos nomes para substituir, tá? Então, fica muito atento. Porque se cair numa prova, num exame, por exemplo, quando você tem a frase
Eu e você. Eu e você correspondem a que pronome? Cuidado, né? Corresponde a nós. Quando você junta eu e você, é quase como uma soma. A gente cria o nós, né? Nós fazemos algo. Eu e você fazemos algo, né? Quando eu digo ele e ela, juntos já são, não é mais só ele e ela, são eles, né? Então é como que a gente junta. Então tem que ter muita atenção para não se confundir nessa troca de pronomes, tá, galera? Bom, agora nós vamos para outra categoria de pronomes, só que uns pronomes um pouco diferentes. Esses são só 4. Eles são usados, são muito importantes quando você quer apontar coisas, demonstrar coisas. Tanto que o nome deles é chamado de pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo ele é usado para coisas que estão perto de mim e também para coisas que estão longe. Ele também é usado tanto no singular quanto no plural, tá? Então tem essas possibilidades. Vamos conhecê-los. Então, os pronomes demonstrativos, ou demonstrative pronouns, são usados para demonstrar coisas, ou seja, apontar onde coisas, pessoas ou lugares estão, né? Se perto ou se longe, se no singular ou no plural, tá? Vamos ver quais são. Bom, então como eu falei, aqui estão eles em inglês, né? Nós temos o this, não se prende muito ao que está escrito, porque o que está escrito parece ter a mesma pronúncia da escrita, mas não, às vezes é o contrário. Ó. O que tem I pronuncia com som de E, this, e o que tem E pronuncia com som de I, these, e mais alongado, né? Então o primeiro é this. O this significa este, esta, isto, né? É usado para perto. Então se eu quero dizer esse celular, eu digo this cell phone, né? Que é o primeiro. Agora, se eu tivesse 2 celulares aqui, eu não tenho, mas vamos imaginar que o teacher é rico, né? O professor é rico, e tivesse 2 aqui, né? Então eu diria these, porque seriam 2, né? Então estes celulares estão perto, né? Então tanto this quanto these são usados para perto. Mas vocês perceberam que tem uma coisa estranha aí, tem uma coisa faltando? No these, no plural, não existe a istos, né? Nem issos, né? Enfim, não existe. Então, no plural são só 2, tá, gente? Cuidado, para não cair em questões pegadinhas, né? Então, istos não existe, é só estes ou estas no plural. O isto só aparece no singular, tá bom? Para perto. Agora, quando você quer dizer que uma coisa está longe, se meu celular estivesse lá longe, né, lá no final ali desse pátio, aí você diria that cell phone, aquele celular. That chair, que aqui na câmera ficou invertido, eu nunca sei. That chair, aquela cadeira, né? That building, aquele prédio. That tree, aquela árvore, né? Enfim. Mas se você quer dizer que a coisa está longe, ou as coisas no plural estão longe, aí você, em vez do that, que é apenas para singular, você usa those trees, those buildings, não sei, minha coordenação para a câmera fica invertida. Those buildings, né, aqueles prédios, enfim. E aí vai, tá bom? Então, this and these para perto. Um no singular, outro no plural. E that e those para longe. Os dois para longe. Um no singular e o outro no plural. Não tem nem o que ensinar para vocês isso. É mesmo praticar, escrever frases ou falar para que vocês lembrem o que cada um significa, não é verdade? Mas eu trouxe exemplos mesmo assim. Por exemplo, aqui nós temos uma girl, uma garota, e nós temos a butterfly, a girl and a butterfly. Eu usando aqui os indefinidos, né? Ó, uma garota e uma borboleta. Bom, a borboleta está perto da garota, né? Então eu digo, this butterfly is nice. Por que eu usei this? Porque, além de borboleta estar no singular, ser só uma aqui unidade, ela está pertinho da menina, na verdade está no dedo, né? Então, essa ou esta, né? Especificamente esta. Essa borboleta é linda, né? Esta, this. Mas se ela estivesse longe, não, se ela estivesse perto, mas fossem muitas no plural, né? Eu diria these butterflies, aí borboleta vai para o plural também, né? Butterflies, o Y vira IES, are nice, tá? Então, ó, singular. This butterfly is nice. Butterfly é com Y. E o é is, né? Que aí já são outros assuntos. Eu estou só mostrando para vocês verem que mudou alguma coisa, ó. Butterflies are
é o plural, né? Mas o foco é aqui no these. Mas se você tem uma borboleta longe, em vez do this, você vai usar o that. That, aquela borboleta é linda, né? Mas se você tem muitas longe, those butterflies are nice, né? Aquelas borboletas são lindas, né? Enfim, tá? Então é simples, gente. Muito, muito simples. Mas mesmo assim, teve dúvida, volta esse pequeno tópico e assiste novamente, tá bom? Bom, agora a gente vai entrar no meu assunto favorito, que é o caso genitivo, ou o caso possessivo. Então, genitivo ou possessivo é a mesma coisa. Diferente do português, que só tem um tipo de posse, quando nós vamos falar de posse, nós usamos de. Por exemplo, a casa de Alisson, o carro de Maria, o filho de João, né? A gente só usa o de. Que em inglês é of, né? Só que em inglês, gente, eles têm duas formas, é fantástico o inglês, né? Eles têm essa forma com o de, o do ou da, né? Que é quando eles juntam o of mais o the com the, que vocês já estudaram, né? De mais o do, de mais a da, de mais os dos, de mais as das, né? Muito bem, então com of, que é o possessivo simples, ainda não é o genitivo, e eles têm o genitivo que é com apóstrofe, um tracinho assim, S. Olha que coisa fantástica. Eu vou ensinar para vocês. Então, o genitivo, genitive case ou possessive case, o caso genitivo ou o caso possessivo, ele é feito acrescentando esse apóstrofe S à frase. Mas eu vou ensinar como, né? Bom, então, diferentemente do português, no inglês, eles, os americanos, os ingleses, usam duas formas para fazer essa posse. A posse simples e o caso genitivo possessivo. Para posse apenas de coisas inanimadas, quando eu falar de coisas inanimadas, é coisas que não têm vida, objetos, né? Sem vida. Então, usa-se of, ou às vezes o of de, que você já sabe, o de significa o, a, os, as. O negócio aqui, o of, significa só de, né? De. Mas se você combina ele com o de, aí você consegue formar o do ou da. Então, se você quer dizer de, você usa of. Se você quer dizer do ou da, você usa of the, tá bom? Só essa lógica. Isso aqui é quando você quer criar frases dando posse de coisas inanimadas. Por exemplo, a perna da mesa. A mesa não tem vida, mas ela tem uma perna, a perna é dela. A janela da casa. A casa não tem vida, mas a casa é dona da janela. A janela é daquela casa, né? Indiretamente. Tá? Então, para esses tipos de posse, a gente usa posse simples mesmo, com of ou apenas of de, com a mesma lógica do português, a mesma sequência de palavras. Tá? Agora, quando a gente precisa usar o caso genitivo, que é um tipo de posse que nós não temos em português, aí a ordem é um pouco diferente, a lógica é um pouco diferente. Até porque nós não temos em português, então é uma regra diferente que a gente precisa aprender. Mas não é difícil não, tá? É bem fácil, na verdade. Bom, vamos ver aqui. Então, nós vamos usar, em vez do of, nós vamos usar esse apóstrofo S. Então, esse apóstrofo S, ele vai funcionar como de, o do ou da, do mesmo jeito do of, né? Vamos ver aqui exemplos. Então, o primeiro caso aqui é de posse simples, ainda não é o caso genitivo, só para vocês verem, posse de coisas inanimadas, ou seja, sem vida. Como eu falei, a perna da mesa. Essa perna pertence à mesa, então a perna da mesa seria, ao pé da letra, a mesma sequência de palavras, né? Usando of, se for de, em português, e usando of the, se for do ou da, em português. Como em português está da mesa, então eu coloco de mais a, que forma da, of the. Então, a perna da mesa em inglês seria literalmente a mesma sequência, the leg of the table, tá certo? Porque ó, você vê que aqui o the está vermelho, é o of, misturado com o a, da. Table é mesa. Então, the leg of the table é a perna da mesa, é a posse de coisas inanimadas. Outro exemplo, a tela do celular. Para tela, eu digo screen. Então, isso aqui é um screen, a tela do seu celular, do computador, da televisão, do cinema, são todas screens, tá? Bom, do tablet, enfim. Então, a tela é the screen, porque vocês já sabem que O, A, OS, AS é D. Então, aqui é A, então the screen. De celular, não vou usar só o of porque não é de, é do. Então, eu coloco o O aqui do lado do de, que vira de mais o do.
The screen of the cell phone. Então, a tela do celular. Até aí tá ok, tá simples, porque é a mesma sequência do português, é quase são quase as mesmas palavras, mas quando a gente vai fazer posse de coisas que são animadas, ou seja, não é inanimada, ou seja, agora coisas que têm vida, né? Aí é diferente. Nós precisamos usar o caso genitivo, tá? Então, a posse com of é só para coisas que não têm vida. 99%, 98% das vezes nós vamos usar o genitivo. No inglês eles preferem o genitivo, é o mais usado, tá, gente? Então a regra são três sequências básicas. Você vai colocar para montar uma frase com a posse, no caso genitivo, ou seja, com apóstrofe S, você vai colocar primeiro o possuidor. Você tem que saber da frase quem é o dono da coisa que você vai falar. A casa de Alisson. Quem é o dono aí? O dono do objeto. O objeto é a casa. Então, quem é o dono da casa? Alisson. A casa de Alisson é a Alisson. Então, para eu montar a frase usando essa regra, eu vou colocar Alisson mais apóstrofe S, que é o de, o do ou da, né? E depois a coisa possuída. Qual é o objeto que eu tenho? É a casa, né? Mas, professor, vai ficar tudo invertido, vai ficar tudo ao contrário, não faz sentido. Realmente não faz sentido, porque, como eu falei, não é uma fórmula que a gente usa no português. Mas vai fazer sentido se você traduzir de trás para frente. Ó, a sua frase vai ser o possuidor, o dono, aí só acrescenta o apóstrofe S, depois acrescenta a coisa possuída, né? O objeto. Vai ficar assim, ó. Por exemplo, aqui nós temos uma menina que tem um livro. Eu quero dizer que o livro é da garota, né? Então, o livro da garota. Esse da vai ser o apóstrofe S, né? Em inglês, o que vai vir primeiro? É o dono ou é o objeto possuído? Vai ser o dono. Então, em português vem no final, né? Mas em inglês vai ser a garota. Se a regra está me pedindo, ó, primeiro o possuidor, o dono, depois o apóstrofe S, depois a coisa possuída, ou seja, o objeto, né? Então, a garota, então em inglês seria the girl, vou traduzir logo aqui para vocês, né? The girl, a garota, mais, que é o possuidor, atenção, mais o apóstrofe S, que é o de, o do ou da, e depois o objeto possuído, a coisa possuída. Então, the girl's book, se você traduz de trás para frente, fica mais fácil. O livro da garota, tá bom? Então, basicamente é isso. Só questão de costume. Vamos tentar vocês agora. Dá uma pausa no vídeo aí e tenta seguir essa regra para montar a frase de vocês em inglês. Eu vou dizer como é que escreve em inglês. Ó. O A seria o D, né? T-H-E. Câmera seria só C-A-M, cam. Do seria aqui, né? O apóstrofe S, como é o genitivo, né? E garoto seria boy. Pausa o vídeo e tenta fazer a frase. Eu volto já com vocês. Bom, voltei, né? Bom, então, primeiro, quem é o dono? A câmera do garoto. É o garoto. Então, vai ser aqui, ó, the boy, mais apóstrofe S, que vai indicar a posse, mais a coisa possuída, que é a câmera. Então, the boy's cam, a câmera do garoto, tá? Para traduzir, eu sempre traduzo de trás para frente o genitivo, porque faz mais sentido para nós brasileiros, né? A câmera do garoto. Perfeito. Bom, mas assim, existem casos que o objeto tem mais de um dono. Nem sempre é só um dono para um objeto, né? Às vezes a gente vê muito casais compram a casa pertence aos dois, né? Enfim. Então, se a gente tiver dois donos ou mais de dois donos para um objeto só, como é que a gente faz? Nesse caso, se você tem muitos donos para apenas uma coisa, você deve colocar o apóstrofe, o tracinho S, apenas no último dono da frase. Como assim, professor? Você vem dizendo os nomes das pessoas, né? Maria, José e Antônio. Aí apóstrofe S, house. Então, a casa de Maria, José e Antônio. Então, você coloca só no último dono, no último nome. Isso dá a entender que todos os outros nomes que você já falou também são donos do mesmo objeto, tá certo? Muito bem, vamos ver um exemplo mais claro aqui. Ó. Por exemplo, a casa de Pedro e José. É uma casa só. É uma casa só. Então, a gente deduz que eles são irmãos, parentes, né? Então, a casa é dos dois. Uma casa só para os dois. Então,
eu vou colocar, quando eu for montar usando aquela regra, né, o possuidor, mais apóstrofe S, mais coisa possuída, né, eu vou colocar o apóstrofe S só no último nome, no caso seria do José, porque todo mundo que vai vir antes de José vai ser dono do mesmo objeto, no caso Pedro, né? Vamos ver como ficaria em inglês, ó. Pedro and José's house. Então, ó, como eu coloquei só no último, quem vem antes está incluído. Então, é como se fosse a casa de, ou do, né? José e do Pedro. Então, é uma casa dos dois, tá certo? Ah, professor, mas eu tenho uma pergunta. Surgiu uma pergunta agora. Minha assanhada aqui, né? Mas vamos lá. E se cada um tivesse uma casa separada? Os pais deles deixaram de herança uma casa para o Pedro e uma casa para José. Aí não tem problema, podia ser até 10 filhos, 20 pessoas, não tem problema. Se você quer dizer, na sua frase, que cada um tem uma casa separada, só deles, cada um tem a sua casa individual, aí nesse caso é diferente. Você deve colocar um apóstrofe S para cada nome, se você quer dizer que cada um tem sua própria casa. Mas se você quer dizer que aquelas 10 casas são igualmente de todos, aí só no último nome. Mas se cada um tem uma separada, a sua, só sua, aí você coloca um apóstrofe S em cada nome. Por exemplo, ó, esse exemplo é bem legal. As casas de Pedro, Maria, José, Toim e Cosme. Então aqui, ó, o Pedro, a Maria, o José, o Toim e a Cosme. Cada um tem uma casa diferente, cada um mora num endereço diferente. Então, aí o que é que eu devo fazer? Eu devo colocar o apóstrofo S só no último nome ou um apóstrofo S para cada nome. Pausa o vídeo e faz aí, que a gente diz já a resposta. Voltei. Mágica, né? Bom, então, nesse caso, se você quer dizer que cada um tem uma casa diferente, só sua, cada um mora num endereço diferente, você vai colocar um apóstrofe S em cada nome. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Pedros, Marias, Josés, Toins e Cosmas. Esqueci da casa, né? Houses are closed. Houses are closed. Deixa eu consertar para que vocês não fiquem sem entender o que é que eu quero dizer, tá? Então, porque tem que ter a coisa possuída, que é a casa, né? Então, a casa é isso aqui. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho. Pronto, deu certo agora, galera. Beleza. Bom, então, como você quer dizer... Emendei. Como você quer dizer que cada um... coisas do ao vivo, né? Eu não vou parar de gravar por causa disso. Vocês me entendem, né? Bom, o importante é vocês entenderem o assunto. Então, Pedros, Marias, Josés, Toins e Cosmas, houses, né, are close. Então, as casas de Pedro, Maria, José, Toim e Cosma são perto, né? Então, aí ele está dizendo que é a casa de cada um. Mas se eu quisesse dizer que uma casa para todos eles, ou mesmo muitas casas, mas eram compartilhadas, aí eu só colocaria no final, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Causei uma confusãozinha aqui, mas eu acho que deu para entender. Bom, outra regra do caso genitivo é para nomes universais. Preste atenção. Apenas nomes universais, nomes históricos, de pessoas que fizeram história, que seu nome é conhecido no mundo todo porque eles fizeram alguma coisa, como Jesus, Hércules, né? E apenas nomes que terminam em S, tá bom? Por quê? Porque justamente coincide com o apóstrofe S, para a gente saber se a gente coloca outro S no final ou se a gente aproveita aquele S, tá? Por exemplo, nomes históricos. Jesus é um nome histórico. Jesus, né? Jesus love. Aqui o possuidor, mais o apóstrofe, mais a coisa possuída. Não é bem uma coisa, é uma coisa abstrata, é um sentimento, mas vamos lá, é uma coisa, né? O amor de Jesus. Por que eu não tenho D aqui, gente? Voltando lá para os artigos definidos. Lembra que no artigo definido não pode usar D para primeiros nomes? Foi o mesmo caso aqui dos meninos que eu coloquei, ó, Pedro, Maria, José. Eu não coloquei D Pedro, o Pedro, a Maria. Por quê? Porque primeiros nomes não pode usar o THE, né? O D. Enfim. Mas não vamos misturar os assuntos agora não, para não complicar. Então, Jesus love, se você traduz trás para frente, ó, o amor de Jesus. Mas aqui não tem apóstrofe S. Tem sim, professor, ali. Não, tem o S de Jesus, já tinha. Mas lembra que o apóstrofe S é um traço e depois o S? Por que eu não coloquei outro S aqui? Porque o nome de Jesus já termina em S, mas não só por isso.
Porque é um nome histórico, é um nome universal. Ele fez alguma coisa para a história, o nome dele ficou gravado. Então, em respeito a essas personalidades, a gente só coloca o apóstrofe. Mas não é qualquer personalidade, é só se a personalidade terminar com nome em S, tá bom? Então, mas eu tenho um vizinho meu que o nome dele é Jesus, a gente chama ele de Jesus. E aí, eu colocaria, se eu quisesse dizer o amor de Jesus, mas da namorada dele, por exemplo, do garoto normal, eu colocaria um apóstrofe S, colocaria, justamente para diferenciar dos nomes universais, dos nomes históricos, tá? Das pessoas especiais. Eu tenho um exemplo aqui bem legal. Aqui ainda é um nome histórico. Gente, tô com uma coceirinha, mas é uma alergia que eu tenho, tá? Tô gripado, não. Não é Covid, não. Espero. Bom, vamos nessa. Então, aqui nós temos outro nome diferente de Jesus, Jesus. Nós temos o nome Hércules, que também termina em S, e é um nome histórico, porque é um nome muito conhecido das histórias da Bíblia e tal, nome universal, né? Então, Hércules, em inglês é Hercules Strength, a força de Hércules, né? Muito bem. Então, Hércules termina em S, por ser um nome histórico universal, eu não vou colocar outro S depois do apóstrofe, deixo só o apóstrofe em respeito para demonstrar que ali é um nome especial. Mas se você tem um amigo Hércules na rua, você vai colocar um S depois do apóstrofe, porque ele é um nome, apesar de ser um nome histórico, mas está sendo usado por uma pessoa comum. Estão entendendo a lógica? Muito bem. Por exemplo, vamos dizer que nasceu um menininho na sua rua. A mãe dele acha bonito o nome e colocou de Hércules. Mas o Hércules da sua rua é um menino comum. Então, ela vai colocar um apóstrofo S sempre que quiser fazer a posse. Tá? Esse apóstrofo S, lembrando que é só se você quiser fazer a posse. Dizer que algo é de alguém. Né? Se não vai dizer nada disso, então não precisa usar. Então, Hércules Mother. Eu quero dizer aqui, ó, possuidor é Hércules, mais o apóstrofe S, porque é um Hércules comum, é um bebê normal, mas Mother, mãe. Então, a mãe de Hércules, né? Hércules seria o dono da mãe, né? É engraçado, né? Então, é a mãe de Hércules, não é a mãe de Alisson, né? Enfim, então essa é a ideia. Professor, não entendi. O senhor disse que nomes terminados em S, se for um nome universal, eu só uso o apóstrofe depois? Se você estiver se referindo àquela pessoa especial, o Jesus da Bíblia, o Hércules da Bíblia, ou Hércules ou alguém da história, né? Mas se você tiver, mesmo que aquele nome universal termine em S, mas estiver sendo usado para uma pessoa comum, aí a regra não vale. Nós vamos usar a regra geral de acrescentar o S no final, tá bom? Bom, gente, de qualquer forma, vai ficar um e-mail para vocês nesse slide no final, e aí vocês vão poder tirar dúvida depois se tiver alguma dúvida muito grave, tá? Bom, e aqui outro exemplo para desmistificar. Por exemplo, existe um brasileiro na vida real, o nome dele é Jesus Luiz, ele é um modelo brasileiro, mas que morou muito tempo nos Estados Unidos, ele conheceu a Madonna, eles se apaixonaram e por algum tempo eles ficaram namorados. Então, nesse caso, eu posso usar essa frase, ó, Jesus love, vírgula, Madonna, ou seja, o amor de Jesus, Madonna, né? Mas não é o Jesus da Bíblia, é o Jesus brasileiro. Ele, o ex-namorado da Madonna, eles não namoram mais, né? Mas enfim. Então, Jesus love, o amor de Jesus, que era a Madonna, né? Então, nesse caso, como eu estou falando de um Jesus comum, apesar de o nome ser bíblico, mas eu estou me referindo, o dono do nome aqui é uma pessoa comum, brasileiro, né? Mortal como eu. Então, não tão mortal, né? Porque ele foi namorado da Madonna, né? Se eu fosse namorado da Madonna, eu tava feito. Bom, bom, gente, brincadeiras à parte. Vamos lá. Então, Jesus love Madonna. Então, aqui, como eu estou falando de um Jesus comum, um ser humano comum, eu coloco o apóstrofo S normal para fazer a posse, né? O possuidor, apóstrofo S, mas a coisa possuída, o sentimento, o amor de Jesus. Muito bem, acho que ficou claro. Acontece de que, em alguns casos, geralmente nomes de marcas, nomes de empresas, companhias, né, muito famosas, que têm produtos muito famosos, eles usam esse caso possessivo com apóstrofe S também, né? Só que, como já são marcas tão conhecidas, eles não usam a terceira etapa. Como assim? Porque a regra é possuidor, mais apóstrofe S, mais coisa possuída. Então, essas marcas, como já são tão conhecidas, elas não usam o final, não dizem o produto que eles vendem, as coisas que eles possuem. A gente sabe que McDonald's é sandwich, o hambúrguer, né? O hambúrguer do McDonald's, sanduíche do McDonald's. O Levi's, se você tem uma calça aí que você chama de Levi, não é Levi, é Levi's, né? Que foi o criador do jeans. Então, Levi's jeans seria a coisa possuída.
mas não precisa dizer porque são marcas altamente famosas, o mundo todo já conhece. É desnecessário. Mas aí tem sempre um brasileiro gaiato que gosta de colocar em inglês o nome da fachada de sua loja, né? Que acha mais chique, aí colocou lá o Antônios Bar, né? Que se você for traduzir de trás para frente, seria o Bar do Antônio, né? Muito bem. Bom, e aí, gente, a gente usa também no sentido de quando você quer dizer que está no lugar de alguém, na casa de alguém, por exemplo. E aí não é obrigado você dizer o nome casa ou apartamento, você usa só até metade da regra, o possuidor, mais o apóstrofe ou apóstrofe S, né? Aqui deveria estar com apóstrofe S, porque esse Jonas aqui é uma pessoa comum, não seria o Jonas da Bíblia, né? Então, cadê? Jonas, aqui, pronto, só para a gente não confundir. Se eu estivesse falando do Jonas da Bíblia, aí não, seria só apóstrofe, mas agora eu estou falando, nesse momento, do Jonas, pessoa normal, igual eu, meu amigo. Então, você quer dizer, estamos na casa de Jonas, né? Sua mãe ligou, nós estamos aqui na casa do Jonas, né? Então, nós estamos, we are at Jonas' house, mas não precisa dizer a coisa possuída, a casa do Jonas, não, só Jonas, com apóstrofe S, eu já entendo que existe aí a casa dele, né? Estou na casa do Arthur, né? Não precisa dizer Arthur's house, não. Quando você quer dizer lugares, então é dispensado a última etapa da regra, tá? Muito bem, gente. Então, o caso possessivo é isso. Lembrando que o caso possessivo em inglês são dois, né? O possessivo simples, que é usado apenas com o of, né? Ou of the, se você quer combinar o do ou da, para coisas inanimadas, coisas sem vidas. Mas coisas com vida, você usa a regra de possuidor, mais apóstrofe S, mais coisa possuída. E aí, se você tem dúvida em alguma regra, você volta um pouquinho no vídeo e você vai ter acesso a todas elas, tá? Todas elas. Bom, dá uma pausa aí no vídeo, vai beber uma água, vai no banheiro e volta aqui que a gente continua. Bom, vamos lá, voltamos. Então, adjetivos. Os adjetivos, gente, é um assunto mais gostoso de estudar em inglês, porque ele é muito facinho, muito mais fácil que o português. Os adjectives, né? Adjectives, os adjetivos, eles são qualidades. O que é uma qualidade? É uma característica. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, mas é uma característica. Quando eu digo alto, baixo, grande, pequeno, gordo, magro, branco, preto, duro, mole, qualquer característica de um ser ou de um objeto inanimado é um adjetivo. Em português, nós temos a possibilidade, em português, na nossa língua, né? Nós temos a possibilidade de usar o adjetivo antes da coisa que a gente fala, do substantivo, ou depois da coisa, do substantivo, ou da pessoa, do lugar, né? Eu posso dizer casa bonita ou bonita casa. Claro que a gente prefere dizer casa bonita, é mais natural, né? Se você disser bonita casa, não tem problema, não chega a estar errado. Mas em inglês não, gente. Em inglês é sempre o inverso. Se eu digo casa bonita em português, em inglês o adjetivo vai vir sempre antes. A qualidade, a característica vai vir sempre antes do substantivo, da coisa, da pessoa, do lugar, tá? Então eles vão sempre dizer bonita casa. Menina bonita, vão dizer bonita menina. Homem fraco, vão dizer sempre fraco homem, tá? Então é isso, ó, os adjetivos são palavras que indicam, eita, deixa eu tirar minha câmera aqui do meio, qualidades ou características de coisas, pessoas, lugares, em geral dos substantivos, né? Em português eles podem vir antes do ou depois do substantivo das coisas, mas em inglês eles só podem aparecer obrigatoriamente antes do substantivo, nunca depois. Em inglês eles são limitados. Não dá para vir nas duas posições, só antes, né? Lembrem disso. Os adjetivos em inglês, diferente ou diferentemente do português, nunca vão para o plural. É outro detalhe. Então, ó, são duas características aí para você não errar nenhuma questão de adjetivo, ou quando você for conversar com o americano, você falar direitinho, né? Primeiro, aqui o adjetivo em inglês nunca vai para o plural, né? Ele é sempre neutro, sempre em uma palavra só, no singular e no plural. E segundo, ele sempre vem antes da coisa que você está dando a característica, do objeto, da pessoa, do lugar, nunca depois, tá? Então, os adjetivos em inglês, diferente do português, nunca vão para o plural, eles estão sempre no singular. Se não esquecer isso, não tem como errar. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, a frase em português acima, ó, a piscina massa, a piscina bonita, top, né? E realmente é, top, top, topzera mesmo aí, ó. A piscina massa.
Então, em inglês eu vou inverter, eles vão dizer a massa piscina. The great seria massa, legal, ótima, né? E pool, piscina. Então, é sempre assim. E se fosse no plural, as piscinas massas. Então, a piscina iria para o plural, o a, que é o artigo definido, iria para o plural, mas o adjetivo, que é o massa, que está na mesma cor ali, o great, ficaria intacto. Não posso acrescentar s para ir para o plural. Tá bom? Então, lembrem disso. Aqui, ó, botei o exemplo. Eu pensei que eu não tinha colocado, mas eu coloquei. Que bom. Então, ó, joguei a frase em português no plural. As piscinas massas. Em português, a gente tem que colocar plural em tudo, né? Em inglês, não. Os adjetivos não ganham plural, né? The great pools. E o artigo definido também não ganha, porque ele já significa o, a, os, as, né? Essa palavra única aqui. Então, o inglês é muito mais simples que o português, né? Bom, outro exemplo, para a gente tirar qualquer dúvida que surgir. Eu vou dizer abacaxi grande. Então, em inglês eu vou inverter. Vai vir grande abacaxi, ou seja, big pineapple. Big pineapple. Se eu quiser dizer no plural, pausa o vídeo aí, tenta colocar aí a frase no plural em inglês. Abacaxis grandes. Eu sei que o objeto, o substantivo, vai para o plural, né? Pineapples, com S, mas o big é característica não. Então, seria big pineapples, né? Então, essa é a lógica do adjetivo em inglês. Nunca vai para o plural e está sempre antes do substantivo, da coisa, do lugar, da pessoa, né, que você quer falar ou expressar a característica. Muito bem. Encerramos agora já quantos conteúdos, gente? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 assuntos. Vamos agora para o WH. O WH em inglês são palavras que começam com WH. Por isso o nome do assunto é isso, WH Questions. Ou seja, são palavras que fazem perguntas. E quase todas elas têm WH no começo. Só uma que vai ter, não vai ser no começo, mas dentro da palavra vai ter WH de qualquer forma, né? Então, a gente estuda elas juntas porque todas elas são usadas para fazerem perguntas. Então, são importantíssimas quando vocês forem fazer alguma pergunta em inglês, né? Então, os WH ou os WHs, ou palavras perguntas, são palavras utilizadas para fazer perguntas simples assim. Não tem muito o que eu ensinar para vocês, porque você tem que aprender o que significa cada uma e quando for fazer a pergunta, né, ou entender o que a pergunta está falando para você, você vai reconhecer. Então, what vai ser usado no sentido de o que ou qual, quando você pergunta informação sobre algo. When tem a ver com tempo, é quando. Where, onde ou aonde, né? Which é qual, mas não é o mesmo qual do what. Por quê? Porque quando você usa o what, você está perguntando o que ou qual de maneira genérica. Você deixa a pessoa aberta, a pergunta aberta para a pessoa responder o que ela quiser, o que vier à cabeça. Mas quando você faz a pergunta com which, que significa qual, você já deve dar as opções para a pessoa escolher. Which do you prefer, milk or water? Qual você prefere, leite ou água? Então, é o which que é usado para fazer pergunta. Who é usado para fazer perguntas sobre pessoas, que é quem. Whom é o qual, né? O whom, ele é um pouco menos usado porque ele vem só antes de preposição, né? Ele é usado quando ele vem acompanhado com o de, o of, ou com, o w-i-t-h, enfim. Whom, que significa o qual. O whose significa de quem. Whose, né? Por exemplo, tem algumas frases aqui, ó. Whose car is this? De quem é esse carro? Quem é o dono desse carro? O why é o porquê, para perguntar, para fazer perguntas. E o how, que é o único que não tem o WH na mesma ordem inicial, né? Mas tem o WH misturado na frase, que é o como, tá? Então, esse assunto aqui, gente, eu sugiro, como vocês vão fazer prova, vocês têm mesmo que estudar o que significa cada palavra, tá? Então, se você sabe identificar o que significa cada uma dessas, vai ficar fácil na prova de identificar o que eles estão perguntando para você. Então, é só inicialmente decorar. Eu não gosto dessa palavra decorar, mas no primeiro momento a gente faz isso mesmo, a gente decora e depois com o uso, a repetição, a gente vai absorvendo e aprendendo definitivamente, né? Tá bom? Aqui eu coloquei só alguns exemplos de frases com cada um, tá? Mas o mais importante aqui é vocês saberem o que cada uma dessas palavras significa, é o foco principal, né? What do you drink? O que você bebe? When do you drink? Onde você bebe? Where do you drink? Não, quando você bebe, né? Tipo água.
o suco. Where do you drink? Onde você bebe. Which do you drink? Aqui eu tenho que dar as opções, né? Qual você bebe? Coca ou Pepsi? Who do you drink with? Aqui ele bota um with no final para dar o efeito de com quem, né? Aqui é só quem, mas com quem. Who do you drink with? Com quem você bebe? The drink of whom you drink. O drink do qual você bebe, né? Porque drink pode ser a bebida e drink aqui pode ser o verbo beber. Então, o drink do qual você bebe. Whose car is this? De quem é esse carro? Why do you drink water? Por que você bebe? E how do you drink water? Como você bebe, tá? Mas não se preocupa com essas frases, são só exemplos. Se preocupa em aprender o significado de cada palavra dessas, que no exame vai cair com certeza, e vocês vão ficar bem mais seguros, tá? Em qualquer exame, inclusive o Enem. Bom, passados os WH, que são só palavras-perguntas que eu queria apresentar para vocês, nós vamos agora para os assuntos finais, que são as preposições. Né? Já estamos aí em 1h05 de aula, mas aqui é rapidinho, já estamos concluindo. Então, as preposições, gente, são palavras que servem para conectar outras palavras. Como assim, professor? É porque se nós não tivéssemos preposição, algumas coisas ficariam sem sentido para dizer em português. Por exemplo, eu gosto de chocolate. O de é uma preposição. Mas imagina você dizer essa frase sem o de. Eu gosto de chocolate. Dá para entender. Mas fica estranho, né? No inglês eles dizem assim, I like chocolate, sem a preposição de. Eu gosto de chocolate, literalmente. Mas em português não dá, né? A regência, ou seja, as regras do português pedem isso, né? Enfim, então, a preposição são essas palavras que ligam outras palavras, fazem pontes para que elas façam mais sentido, né? Então, aqui está a definição. Se você não lembrava o que era uma preposição, é isso. Preposição é toda palavra invariável que não muda, né, que liga duas outras palavras, estabelecendo, ou seja, criando entre elas uma relação, né, de sentido e de dependência. Então, ela ajuda a dar o significado das outras duas, né, e torna uma dependente da outra. Elas sozinhas não funcionam bem. Elas precisam estar juntas da preposição, tá? Bom, então hoje nós vamos estudar nessa primeira parte as preposições to e for, que são muito parecidas, né? Tanto to quanto for, eles significam para. Deixa eu botar para cá. Elas significam para, né? O to e o for. Sendo que o to e o for também podem significar outras coisas diferentes, mas inicialmente as duas são muito similares. Você pode dizer para ou pra, né? De maneira informal a gente usa muito pra, né? Que é uma redução do para. Então, por exemplo, nessa frase aqui eu estou dizendo, ó, a present for you. Present é a mesma coisa de gift, é um presente, né? Então, a present for you ou a present to you. Nesse caso, elas são muito similares, um presente para você, né? Presente para você e um presente para você. For you, que é dedicado para você, ou um presente direcionado para você, tanto faz. Mas tem algumas frases que o to e o for, eles vão ter significados ou contextos meio diferentes. Por exemplo, quando eu quero dizer que eu escrevo uma carta para você, eu digo eu escrevo para você. Literalmente aqui, ó, aqui em cima, né? I write for you. Eu escrevo para ou para você, né? Aqui em cima. I write for you. Ok. No caso, to you, desculpa. To you. O for vai já aparecer. Então, quando eu digo I write to you, eu estou escrevendo uma carta para enviar para você. Eu estou escrevendo uma mensagem, digitando a mensagem para enviar para você. Por quê? Porque o to dá essa ideia de movimento, de deslocamento de um ponto A a um ponto B, né? Agora, se eu disser a mesma frase usando o for, ele vai ganhar outra conotação, ou seja, outro significado, outro sentido. Quando eu digo a mesma frase usando for, não vai ser para, apesar de ele significar para, mas aqui ele vai ganhar outro sentido, que é o por. Então, imagina a cena que eu quebrei o braço, né? E eu não posso escrever a carta, o e-mail, a mensagem. Aí você está do meu lado e diz, você podia escrever por mim, ou seja, no meu lugar eu vou digitar, claro, você só vai escrever, eu só digitar para mim, né? Então, quando eu digo I write for you, a pessoa diz para mim, tá bom, vou te fazer um favor. I write for you. Eu escrevo por você, no seu lugar, tá? Então, olha como muda o significado. Apesar das duas significarem para, depende muito do verbo que acompanha elas, ou seja, da ação. Aqui é o verbo escrever, né? Então, para o verbo escrever, elas têm sentidos diferentes.
Aqui, I write to you, eu escrevo algo que eu vou enviar para você, né? E I write for you, eu escrevo algo no seu lugar, né? Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Vamos ver outros significados do to e do for. Bom, o to, gente, também ele significa outra coisa completamente diferente, né? Que nós chamamos de infinitivo. O que é o infinitivo? Infinitivo tem a ver com aquelas palavras que indicam ação, ou seja, com os verbos, né? Cantar, vender, partir, imaginar, escrever, viajar, blá, 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 né? Os verbos em português, a gente conhece um verbo no infinitivo. Primeiro, o que é infinitivo? Infinitivo é quando a ação não está sendo praticada ainda. O verbo ele não foi usado, ele não foi conjugado, tá certo? Ele está empacotadinho ali na sua forma original. Isso é infinitivo. Eu sei que um verbo em português do Brasil está no infinitivo quando ele termina com R. Cantar, vender, partir, ensinar, dormir, resolver, né? Aqui, e nós chamamos de conjugações. Geralmente são terminadas em AR, ER, IR e OR, né? São 3 conjugações, mas o OR ele está incluído na primeira, que é o AR. Enfim, é outro assunto aí. Bom, em inglês, eles não têm esse R final. O que é que eles fazem? Eles usam outra estratégia. Para dizer que o verbo está no infinitivo, eles colocam um to antes da palavra de ação. Então, se é o verbo comer, eu sei que comer é eat, eles vão colocar to eat, para dizer comer, com R no final, né? Em português, obviamente, mas em inglês é apenas o to. Então, esse to, ele não vai mais significar para. Se ele vem antes de um verbo, de uma palavra de ação, ele vai só transformar o verbo que vem na frente dele, né? É como se ele colocasse um R no final do verbo. E ele deixa o verbo na forma original, tá certo? Bom, eu acho que eu não coloquei nenhum exemplo aqui, mas, por exemplo, esqueci de colocar um exemplo, né? Porque são tantos assuntos, mas vamos lá, vamos criar um exemplo aqui. A palavra drink. Vamos aqui improvisar. A palavra drink. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no próximo slide. Ah, tem aqui, gente. Eu não vou alterar, não. Eu tinha esquecido. Porque esse slide está muito grande e eu acabei que não lembrava mais que eu tinha colocado a explicação. Bom, então aqui seria o uso natural do to, quando indica para ou para, né, deslocamento. Vou para Londres amanhã, eu vou para Londres amanhã. I go to, né? Eu vou de um lugar para outro. I go to London tomorrow. Mas, né, ele faz aqui a advertência, o warning, advertência, né, atenção. O to, às vezes, né, tem um acentinho aqui, pode ser apenas o infinitivo de um verbo, ou seja, né, ele pode estar indicando que o verbo, a ação, não foi conjugada na frase, que foi o que eu falei, né? Em português, os infinitivos são indicados por finais AR, ER, IR ou OR. Mas em inglês, apenas o to antes do verbo da ação, né? Então, ó, se você quer dizer beber em português, aqui é um verbo no infinitivo, porque ele termina em R, ou ER, né? Tanto faz. Mas em inglês, para eu saber se a palavra drink é um verbo no infinitivo, ele tem que vir com o to antes. Então, se eu tiro o to, vira bebe, ou bebida, vira uma coisa, ou vira um verbo conjugado. Mas se eu boto o to, ele fica no infinitivo, ele fica na forma original, beber, tá? Mesma coisa com comer. Se tem R no português, tem que ter to no inglês. Se eu tiro o R, come, aí eu tiro o to, também vira come. Deixa de ser infinitivo, tá bom? Bom, e o último assunto que é fantástico, esse é um dos mais usados em língua inglesa, não poderia ter ficado de fora, né, na minha seleção dos tópicos mais utilizados em inglês, que são as preposições de lugar, né? Prepositions of place, preposições de lugar, que indicam onde as pessoas, as coisas estão, pontos de referência, que são in, on e at. É um trio, gente, eles são trigêmeos, né? Então, essas prepositions of place, preposições de lugares, é simples, elas têm o mesmo significado, as 3 significam a mesma palavra. Então, olha como é mole. É o único assunto que em português eu acho que é mais fácil, que só tem uma em português e em inglês eles têm 3, né? Tem mais de 3, mas essas 3 são as mais usadas. Bom, então são palavras que indicam a posição de algo ou alguém em um determinado lugar. Vamos entender melhor. Então, essas preposições são in, on e at.
todas elas significam basicamente em, então tanto faz. In, on e at significa em, a tradução. Mas quando você vai usar, elas são usadas de forma diferente, atenção. Podendo, em alguns casos, serem traduzidas também como no ou na. A tradução original é em, mas é aquela mesma regra. Se ela vier acompanhada do D, do THE, aí ela pode se transformar em no ou na, né? Elas viram uma combinação. Bom, primeiro, o in. O in significa em, ou indiretamente no ou na, no sentido de dentro de algum ambiente. Então, quando você quer dizer que está em casa, mas dentro da casa, você diz que está in your house, na sua casa, né? Então, o in é em no sentido de dentro de algum ambiente, né? Pode ser um objeto dentro da caixa, água dentro do copo, né? Aqui, ó, água dentro do copo, né? Enfim. Que mais? Bom, vamos para a segunda. A segunda também significa a mesma coisa, como eu falei, obviamente. On significa em, ou no ou na, indiretamente, né? Mas nesse caso do on, ele vai ser um em diferenciado. Ele vai ser um em que significa sobre, quando uma coisa está em cima de outra. O copo está on my hand, o copo está sobre minha mão, em cima de minha mão. Mas não só em cima, basta estar em contato. Se eu quisesse dizer assim, ó, também, tá aqui a marca fazendo propagandinha do curso, né, que eu trabalhava. São gente boa. Então, a Wizard, né, enfim. Então, se eu quero dizer aqui que o copo está na minha mão, está só em tocar, encostado, eu já devo usar a preposição on, né? Então, não precisa ser só em cima, mas se tiver em contato, encostado, é on, tá? Muito bem. E a at é super fácil também. Também significa em, no ou na, mas é quando você quer dizer que está perto de alguma coisa. Nem está dentro, nem está em cima, nem está encostado. Vamos usar um exemplo clássico para as três. Por exemplo, se eu estou na escola, a aula terminou, no presencial. Aí você liga para o seu pai, para sua mãe, né? E aí você diz, ó, eu terminei minha aula, vem me buscar, né? Me dá uma carona? Ok. Aí a pessoa que vem lhe buscar diz assim, você está in, dentro, está on, tipo, primeiro andar da escola, vamos dizer assim, né? No terraço. Ou você está at, você está ali na redondeza, na calçada, em frente, do lado da escola. Então é nesse aspecto que eu quero dizer. Você está dentro de um ambiente, você está em cima, ou está encostado ali na portaria, ou você está perto. O at é nas redondezas, ao redor. Né? Então, se você diz at, a pessoa não vai procurar você dentro da escola, nem vai procurar você no primeiro andar. Ela vai procurar você ali do lado de fora, ao redor da escola, né? Na lateral, na frente, enfim. Se você diz in, a pessoa vai buscar você lá dentro, vai lá entrar na escola para pegar você, tá? Eu acho que eu tenho um exemplo aqui mais claro, ó. A gente pode visualizar melhor. Então, vocês têm aqui essa imagem aqui do lado, de uma bola de futebol e de uma caixinha, do cubo, né? Então, na primeira, ele está fora de ordem aí, mas ok. A gente começa com o at agora, ó. Então, eu quero dizer que a bola está at Vamos imaginar que é uma caixa de papelão, né? At the box. Está na caixa. Mas quando eu digo na caixa, não é dentro, nem é em cima, nem é triscando. Triscando é o novo, né, meu povo? Eita, agora fui longe, fui não? Bom, nem é tocando, né? Encostando. Não. Está nas redondezas, está perto. Então, por isso, at. Né? Como eu usei na, eu usei at d, porque o d é o a, né? Em a, na. Aqui eu percebo que a bola está dentro da caixa. Então seria in. The ball is in the. Por que eu usei o the aqui? Porque eu quero fazer na, né? Então, in the, em mais a na caixa, né? A bola está na caixa, ou seja, dentro da caixa, no interior da caixa, né? E the ball is on the box, né? A caixa está sobre ou a bola está sobre a caixa. Eu estou invertendo as bolas aqui, literalmente. Bom, tá certo? Então a ideia é essa. São os pontos de referência. At, nas redondezas, perto. In, sempre dentro de algum lugar, de algum objeto. E on, em cima ou pelo menos encostado. Tá, gente? Eu acho que não tem dificuldade, né? Acho que todos esses 9 assuntos que nós estudamos hoje são simples. Claro, precisa de estudar, precisa de repetição, escrever, tentar falar, né? Mas eu acho que a partir daqui vocês vão estar bem preparados para o exame de vocês. Eu quero dizer que foi um grande prazer estar aqui, obrigado pela atenção de vocês, de assistir até essa aula até o final, né?
e acredito muito em vocês. Desejo muita boa sorte, né, muito sucesso na vida de vocês. Espero que vocês gostem do inglês e continuem estudando essa língua maravilhosa que é a língua inglesa, tá? Eu só tenho a agradecer a atenção de vocês. Obrigado por ter assistido meu vídeo. Aproveite e curte aí, né? Eu não sou youtuber não, mas eu sempre quis dizer essa frase. Curte aí, marca o sininho para que vocês tenham atualizações do professor Alisson. Tá, gente? Thank you very much. Muito obrigado, gente. Muito sucesso aí na prova. Concentração. Não precisa ter pressa. Lê os enunciados com calma. Olha o que que a questão quer pedir. Cuidado com casca de banana. É muito confuso. Às vezes a gente erra, não porque a gente não sabe, que vocês são muito inteligentes, né? You are very intelligent. Mas porque a gente é apressado. Excesso de confiança também não é legal. Lembra disso, tá? Então é isso, galera. Aqui chegamos ao fim. The end. Que pena, eu vou ficar com saudade de vocês, né? Mas tudo bem. A gente se encontra na escola. Se vocês encontrarem aí na escola e assistiram meu vídeo, professor, assisti seu vídeo, né? Gostei, não gostei, vocês me falam, tá bom? Me dá um feedback aí depois. Então, o fim, né, galera? É isso. Aqui está o meu e-mail e eu vou disponibilizar essa apostila para vocês, tá? Então vocês podem ter o PDF e lá no início e no final da apostila vai ter o link de acesso desse vídeo, que vocês vão poder assistir sempre que quiserem. Então sucesso, guys. Muito obrigado, galera. Bye bye. See you. Tchau, tchau, viu? Deixa eu parar de gravar, né? Tchau.